uma criança de 10 anos estuprada e que está sendo mantida num abrigo em Santa Catarina para evitar que ela faça um aborto autorizado. Eu tive acesso ao conteúdo publicado pelo Intercept e é realmente difícil apresentar uma manifestação para além da questão técnica sem externar o lado emocional e a indignação que sentimos ao ouvir essa juíza e essa promotora. Na qualidade de amicus curiae no Supremo Tribunal Federal, na ADPF 442, proposta que pretende a descriminalização do aborto. Inicialmente, eu quero dizer que aqui eu não pretendo adentrar a discussão se eu sou ou não favorável ao aborto. O que discuto aqui, muito objetivamente, sem o juízo moral, é sobre um direito legal, previsto em lei, e que está sendo negado a essa criança, a essa família. A juíza extrapolou, chamar de pai um estuprador, questionar essa criança se o pai concordaria com a adoção, confundiu aborto legal com homicídio, torturou o psicológico dessa criança, afirmando que o bebê iria chorar e agonizar até morrer, o bebezinho isso, o bebezinho aquilo. Enfim, é até difícil encontrar palavras para descrever o que aconteceu nessa audiência divulgada pelo Intercept. Fica evidente que a juíza e a promotora desinformam, mentem para essa criança e tem ali, evidentemente, o intuito pessoal de que a menina chegue até o final dessa gestação. É compreensível que uma pessoa leiga afirme que o aborto nesse estágio da gestação seja um homicídio, mas uma profissional do direito confundir aborto com homicídio é inadmissível. No Código Penal brasileiro, existe um artigo para o aborto e outro artigo para o homicídio. São condutas distintas. O aborto não é o homicídio. Aqui, nesse caso, essa criança, ela se enquadra nas duas hipóteses do artigo 128 do Código Penal. O artigo 128, ele dispõe que se pune o aborto praticado por médico se há risco para a gestante ou se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, no caso, quando incapaz, como no presente caso, de seu representante legal, como aqui. Portanto, a lei federal, ela não limita o prazo para interromper a gestação em caso de gravidez resultante de estupro. Essa limitação de 22 semanas para interrupção da gravidez, ela é regulamentada pelo Ministério da Saúde, através de uma norma técnica que não pode ser sobreposta a uma lei federal, no caso aqui, o Código Penal, que não prevê nenhuma limitação de semanas para interromper a gestação nessas hipóteses. Risco para gestante e gravidez resultante de estupro, e nesse caso, como já dito, essa menina, ela se enquadra nas duas hipóteses. A juíza também, ela nega esse aborto legal, utilizando o argumento de que a criança está acolhida no abrigo. Negou ainda o pedido de desacolhimento do abrigo, apresentado pela defesa da família, que já inclusive interpôs os recursos. Mas fica evidente que a negativa do desacolhimento tem intenção de impedir o aborto legal e obrigar essa criança a prolongar, essa gravidez. Não faz sentido manter essa criança nesse abrigo. Aliás, o estuprador que deveria ter sido afastado do lar através de uma medida protetiva, e não a criança, que foi retirada do seio familiar e também do ambiente escolar. Eu assisti a audiência divulgada pelo Intercept
E a forma que essa juíza se dirigiu a essa criança e a sua mãe, eu entendo que caracteriza uma tortura emocional. E digo mais, poucas formas de tortura e de coação seriam tão efetivas como essa praticada por essa juíza e por essa promotora. Realmente é uma aberração, é revoltante. Eu entendo que a juíza, através de uma linguagem perversa, como já dito, praticou aqui o crime de coação no curso do processo. Crime esse previsto no artigo 344 do nosso Código Penal brasileiro, na medida que ela constrangeu, mediante tortura mental, essa criança para o seu interesse pessoal, no caso, manter essa gravidez. Ela agiu contra a lei e, como profissional do direito, jamais poderia ter confundido aborto legal com homicídio. O CNJ deve tomar providências, instaurar procedimento administrativo disciplinar contra essa magistrada, já que ela negou um direito a uma família e nesse percurso ela constrangeu e expôs essa criança a um sofrimento emocional imensurável que num momento tão delicado não deveria existir. Então, me parece aqui que ela foi promovida para uma outra vara de outra comarca. Infelizmente, tá? Muito provavelmente essa juíza receberá uma advertência, no máximo uma aposentadoria compulsória, mas entendo que se a justiça brasileira não tomar uma providência em caráter de urgência, eu entendo que é caso, inclusive, de denúncia nas cortes internacionais.